Salve, salve, galerinha. Professor Leandro, ensino religioso, aqui com você para mais uma aula do 6º ano, 2º bimestre, e hoje, especificamente, a nossa aula de número 6. Você que está conectado conosco aí, desde basicamente a nossa 3ª para a 4ª aula, nós estamos abordando um pouco mais o tema sobre textos sagrados. Dando uma recapitulada flash aqui. Textos sagrados são as escrituras sagradas de determinada religião. Exemplo, a Bíblia é o texto sagrado do cristianismo. A Torá, o texto sagrado do judaísmo. Lembra que nós tivemos o nosso quiz na última aula? Ok. Então, nós continuamos aqui acerca do tema ensinamento dos textos sagrados. Hoje, de uma forma mais específica, os ensinamentos das tradições escritas. E esses ensinamentos, nós vamos nos atentar a uma questão. É muito importante reconhecer que os textos sagrados, eles também precisam nos guiar a um modo de viver, a uma conduta social, porque em algumas das nossas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Não basta que o ser humano tenha uma relação muito harmoniosa, muito devota, muito amorosa com aquilo que é transcendente, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino. Porém, na sua prática, no seu cotidiano, esse homem não tenha a mesma condição junto ao seu próximo. Ou seja, eu estou aprendendo algo através dos textos sagrados, mas eu não estou praticando no meu modo de ser e no meu modo de viver. Toda religião, que é uma religião de boa procedência, que é uma religião séria, que é uma religião que, digamos assim, ela deseja transformar aquele indivíduo em um cidadão, uma pessoa melhor, ela seguramente tem que ter o compromisso de ensiná-lo no seu modo de ser e no seu modo de viver. Então, desta forma, nós precisamos entender que a religiosidade, por meio dos textos sagrados, vai ajudar aquele indivíduo a encontrar um significado único, pessoal, para a sua vida, e vai conduzir ele por caminhos de valores existenciais, ou seja, apresentar uma cosmovisão positiva do mundo. Vamos nos atentar a 3 pontos importantes acerca dos textos sagrados e a nossa prática de convívio e o nosso modo de ser, ok? Ou seja, por meio do texto sagrado, eu que sou um leitor, eu que sou um praticante, eu que sou um devoto, através daquele texto sagrado, eu serei ensinado e eu serei estimulado à convivência humana e harmoniosa com o mundo à minha volta. O mundo à minha volta, ele precisa de alguma forma se beneficiar através daquela sabedoria, através daquele conhecimento que eu estou adquirindo por meio dos textos sagrados. Correto? Segundo ponto, estimular uma boa convivência com o meu próximo. Você vai se lembrar que em uma aula nossa, nós definimos um pouco quem é o meu próximo. O meu próximo não se resume àquelas pessoas íntimas do meu convívio. Porque às vezes você diz, eu me dou muito bem com o meu próximo, que é íntimo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Que bom, quanto melhor for o seu convívio com todos, melhor ainda. Mas você não pode esquecer que aquela pessoa desconhecida também, ela é o seu próximo. Então eu não posso, por exemplo, querer o bem só daqueles que são meus pares, meus íntimos. Eu tenho que querer o bem de todos. Olha que interessante, nesse exato momento, nós estamos tendo um conflito, uma guerra em diversos pontos do mundo. E mais especificamente, a guerra santa entre Israel e a Palestina e entre a Rússia e a Ucrânia. Outro ponto de guerra. Agora, quantas pessoas nós já vemos elas fazerem uma pergunta que, ao meu ver, é uma verdadeira aberração, que é perguntar, para que lado você está torcendo? Nós falamos isso aqui. Não existe torcida numa guerra. Numa guerra, a torcida é pela paz. Por quê? Porque pessoas inocentes estão sendo prejudicadas. Então, mesmo que eu não conheça aquelas pessoas que estão lá do outro lado do mundo, sofrendo com aquela guerra, eles são meu próximo. Eu preciso querer o bem deles.
Eu preciso incluí-los ali nas minhas preces, nas minhas orações. Por quê? Porque através dos textos sagrados, nós somos estimulados a querer o bem e querer a boa convivência com o nosso próximo. E terceiro e último ponto, específico dos textos sagrados e o modo de ser e de viver, é ensinar uma harmonia, uma vida harmônica entre o transcendente sagrado, entre o transcendente, o sagrado, o divino, e a vida prática do nosso cotidiano. Olha para você ver como que é interessante esses paradoxos. Lá nas escrituras sagradas do cristianismo, na Bíblia, tem um homem que é chamado o apóstolo João. Ele escreveu 3 cartas. Em uma dessas cartas, você sabe o que o apóstolo João fala para as pessoas que estão lendo aquela carta? É João 1, 2 e 3. Nas suas cartas, João fala assim, ó, como que uma pessoa pode amar a Deus, a quem ela não está vendo, se ela não consegue amar o seu próximo, a quem ela está vendo? Ou seja, o texto sagrado, ele vai me ajudar, ele vai me estimular a ser uma pessoa de bem com Deus, com aquilo que é sagrado para mim, e também na minha vida prática e no meu cotidiano. Então precisamos entender isso. Precisa existir essa conexão de ensinamento entre o texto sagrado e o modo de ser e de viver daquele determinado indivíduo que está conectado àquela determinada religião. Ok? Por quê? Porque nós, apesar de estarmos conectados com o sagrado, que é invisível, que é transcendente, a nossa vida, o nosso cotidiano é em sociedade. E nós precisamos criar essa harmonia. E antes de fechar com você, eu quero te contar uma historinha muito interessante. Essa historinha está lá no Evangelho de João. Jesus contou uma parábola. O que é uma parábola? É uma história fictícia, mas que se aplica na vida real. É como se a gente dissesse que ela tem um fundo de verdade. Essa parábola chama-se a parábola do bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? Um determinado homem, as Sagradas Escrituras cristãs, diz que ele estava descendo em direção a uma cidade. Quando ele estava descendo a uma determinada cidade, ele foi assaltado. E os homens que o assaltaram, eles machucaram muito ele e roubaram a ele. E essa parábola conta que logo em seguida desciam 2 homens religiosos. Um que era levita, da tribo de Levi, e outro que era um sacerdote do templo judeu. Esses 2 homens, ao verem aquele homem caído, espancado, seguiram seus caminhos. Porém, vinha no caminho um terceiro homem que era um samaritano. E olha que interessante, o povo samaritano não se dava bem com o povo daquele determinado homem que havia sido assaltado à beira daquela estrada. Porém, aquele homem, naquele determinado momento, ele não pesou a quem ele deveria ajudar. Ele simplesmente ajudou. E essa parábola surge em uma pergunta que é feita para Jesus. Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. O seu próximo é todo aquele que tiver uma necessidade diante do seu caminho e que precisar ser ajudado. Ou seja, o judeu não ajudou aquele homem, que era do povo dele. O levita não ajudou aquele homem, que era do povo dele. Mas o samaritano, que não era judeu e que tinha lá suas rivalidades com o povo judeu, ao olhar aquele homem caído, machucado e ferido, se dispôs prontamente a ajudá-lo. E aí Jesus sela essa história dizendo exatamente esse. Aquele homem samaritano compreendeu quem era o próximo dele. Ou seja, aquele homem provavelmente compreendia muito bem o que os textos sagrados dizem. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, transformar todo aquele ensinamento no nosso modo de ser, viver mais harmonioso com o nosso próximo. Ok? Vamos ficando por aqui. Lembre-se disso. Você costuma ler algum texto sagrado? Qual é o texto sagrado da sua religião? Sempre que você estiver lendo, lembre-se de uma coisa. Aquilo que eu estou aprendendo no meu texto sagrado, eu também preciso colocar em prática na minha vida. Preciso colocar em prática na minha casa.
Preciso colocar em prática com as pessoas à minha volta. E preciso colocar em prática também com aquelas pessoas que eu não conheço. Belezinha? Galerinha, vamos ficando por aqui, encerrando a nossa aula de número 6. E eu te encontro na nossa próxima aula. Professor Leandro, um forte abraço para você.